Bem, meus irmãos, nessa noite, hoje, dia 1º de abril de 2021, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nós recebemos o nosso irmão Moisés Santos, trabalhador do CIOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que irá nos trazer as suas reflexões sobre esse tema, que é Francisco Cândido Xavier, um homem chamado amor, que se estivesse encarnado amanhã, faria aniversário no dia 2 de abril. Esse homem que deixou um trabalho, um exemplo de amor para toda a humanidade. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui com o nosso irmão Moisés para ouvir falar um pouco mais da vida desse grande trabalhador de Jesus. Moisés, a palavra é sua, você tem até as 20h30, se precisar passar uns 5 minutinhos, 10, não tem problema não, tá bom? Que Deus te ampare sempre. Obrigado. Muito boa noite, mais uma vez, a todos, queridos amigos da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que a paz de Jesus esteja conosco, e mais uma oportunidade de desenvolvermos reflexões com os horizontes do entendimento da doutrina espírita perante esse médium de missão, que nós temos que fazer essa distinção. Existem, todos nós somos médiuns, conforme afirma o livro dos médiuns, conforme afirma Allan Kardec, Espírito de Erasto, seu guia espiritual. Todos são médiuns porque são intermediários do pensamento, da palavra, de ideias. Médium significa intermediário. Que é diferente do médium de tarefa, que somos nós, os médiuns necessitados de luz, com grandes dívidas perante a justiça divina, e temos a mediunidade como recurso educativo e retificador, como parâmetro de progresso e reabilitação da nossa saúde espiritual e integral. Então, quando nós assumimos o compromisso da tarefa espírita, nós nos colocamos como intermediários e simples aprendizes, incessantes aprendizes do Evangelho de Jesus, que o trabalho é de Jesus, e nós somos os intermediários. Com as conexões dessas intermediações, nós ampliamos os nossos horizontes de entendimento e trazemos recursos educativos para nós no dia a dia. Então, a verdadeira mediunidade é aplicada no lar, no trabalho, na sociedade. Na Casa Espírita, nós fazemos um treinamento de aperfeiçoamento desses valores. Então, esse é o médium de tarefa. Agora, existe o médium missionário, que é aquele espírito que já desenvolveu não só recursos intelectuais, mas também morais, e vem trazer de forma fidedigna a comprovação da imortalidade da alma, trazendo os estilos das individualidades do mundo espiritual que ninguém pode copiar. Então, esse é o caso de Francisco Cândido Xavier, que tem uma ligação muito grande com o senador Publio Lentulus. Quem já leu o livro lá há 2000 anos sabe que Flávia, filha de Publio Lentulus, é uma encarnação de Chico Xavier. Então, Publio Lentulus teve um encontro com Jesus, disse para ele que os poderes deles eram bem miseráveis, que ele deveria segui-lo, mas ele negou. Então, Jesus disse: se você não me seguir, você vai sofrer mais de 2000 anos. E o orgulho dele não tinha condição de estabelecer um critério de equivalência entre ele, senador, e um escravo, pois Jesus assim nos coloca em patamares equivalentes. A sua filha Flávia foi levada por Lívia em uma das preleções do Cristo e estava com a hanseníase, e Jesus curou Flávia, que é Chico Xavier. O próprio Chico Xavier também, no programa da Rádio Tupi, da rede TV Tupi Pinga Fogo,
afirmou categoricamente que ele também não é a encarnação de Allan Kardec, como alguns pretendem estabelecer. Existe um companheiro dele, Arnaldo, que já fez uma palestra, está no YouTube essa declaração, e Chico Xavier revelou para ele que é a encarnação de Ruth Celine Jaffé, que é uma das médiuns que colaborou com a codificação na Sociedade Espírita Parisiense. E reivindicou importância que Kardec resolveu não oferecer, e ela abandonou as tarefas por conta dessa falta de importância, alegando que nem sequer ganhou de presente um livro dos Espíritos na sua inauguração. Então, uma médium com grande capacidade de intermediação, já desde essa época, vem agora com a missão da continuidade da doutrina espírita nas obras subsidiárias, e nós fomos pesquisar, muitos dizem que são mais de 400 livros que ele escreveu, que ele psicografou. Outros dizem que são mais de 450. O que acontece com essa definição exata de volumes publicados entre crônicas, estilos literários, artigos científicos, romances? É uma variedade tão grande de aspectos de estilos literários desses livros que seria impossível dizer que ele foi escrito realmente por uma pessoa só. E o mais interessante é que ele não ficou com um centavo de qualquer venda desse livro. Todos os direitos autorais da venda desse livro são designados para alguma entidade, alguma instituição filantrópica. Então, por que não se define um número exato desses livros? Porque quando é um autor exclusivo, por exemplo, Emmanuel escreveu quase 100 livros através dele. Só o Emmanuel. Cornélio Pires, Meimei, a própria mãe dele, Maria João de Deus, escreveu um livro, Cartas de uma Morta. Quando é um personagem só, está caracterizado ali um livro. Mas existem muitas psicografias de Chico Xavier que foram agrupadas por amigos de Chico Xavier que o acompanhavam. E nós conhecemos pessoalmente alguns desses amigos, que nos relatavam que Chico Xavier ficava desde as 8 da noite até as 3 da manhã, psicografando. Depois ele ia para a banheirinha dele lá, relaxar. Geralmente o teto desaparecia e ele via a mãe dele jogar pétalas de luz sobre ele. A conexão que ele tinha com a mãe, Lívia. Então, por conta de diversos espíritos escreverem diferentes e compilações agrupadas por esses amigos, alguns livros têm, inclusive, como autor, espíritos diversos. Você pega uma obra de Chico Xavier, autor, espíritos diversos. É o caso, por exemplo, de Espírito da Verdade. O livro Espírito da Verdade tem por autores espíritos diversos. Então, você vai ver lá Emmanuel, Meimei, Cornélio Pires, André Luiz, Antero de Quental, diversos espíritos, Cenira Pinto, vários espíritos escreveram, compõem esse livro. Então, é por isso que se diz, mais ou menos 450 livros, considerando as publicações existentes. Então, é a maior produção literária mundial que se tem conhecimento. Ele seria o homem mais rico do planeta, o escritor mais rico do mundo, se ficasse com todo o dinheiro da venda desses livros. Então, é uma coisa para a gente pensar bastante nessa atribuição nossa com relação à idolatria pessoal. Isso é muito grave e é muito sutil da nossa parte, que tendemos a expressar admiração à pessoa e não fazemos a distinção do médium com o comunicante. Então, Chico Xavier não é nenhum dos comunicantes que escreveu através dele. Ele mesmo dizia, eu sou apenas o entregador das cartas. Eu sou o correio. Ele escreve através de mim. A mediunidade dele é não só intuitiva, mas também semimecânica e, em muitos casos, mecânica, que Allan Kardec determina, no livro dos médicos de classificação da psicografia, que traz
a grafia exata da escrita do comunicante. E isso foi usado, inclusive, naquele caso famoso em que 2 jovens, avaliando uma arma do pai dentro de um quarto, do filho, a arma disparou e não teve como provar que aquela pessoa não tinha matado o outro rapaz, a não ser o próprio morto que escreveu através de Chico Xavier, assinou, e nós temos a ciência humana, a grafoscopia. Qualquer um de nós aqui que for ao banco e não tiver, se você tiver sem o seu cartão de débito ou um cheque, você pode pedir um cheque avulso. E você vai ter que assinar na hora. E o caixa vai fazer a comparação da sua assinatura com a sua identidade e o registro que ele tem da sua assinatura do cartão do arquivo do banco. Existem várias técnicas de identificação, de caracterização da grafia. Essa ciência se chama grafoscopia. Então, todo caixa de banco ele é formado em técnico de grafoscopia e é capaz de fazer a distinção, às vezes por um pingo do I, por um corte do O, corte do T, espaçamento de caracteres, espaçamento entre as palavras, ângulo das palavras, são algumas das características que ninguém assina igual a ninguém. Então, essa assinatura foi levada para o julgamento e, em unanimidade, com a grafoscopia estabelecida, revelou 99% de possibilidade de ser a pessoa que escreveu. E a pessoa estava desencarnando. Mas por que foi possível isso? Porque Chico Xavier é um médium de missão. E tem a psicografia mecânica, que o espírito usa as funções motoras com interferência quase zero da sua atribuição, da sua personalidade. Então, quando nós somos muito beneficiados, as obras trazidas pelos espíritos superiores, os avanços da ciência, as perspectivas de recursos de entendimento do Evangelho, os espíritos superiores trazendo suas mensagens, né? O Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, é algo assim tocante, emocionante, que nos nutre de perspectivas maravilhosas. Nós temos que nos nutrir do pensamento superior dos espíritos, o pensamento que não é nosso, para que, saturado esse pensamento, nós possamos assimilá-lo de alguma forma, transubstanciá-lo em nossas palavras, até que sejam atos, até que virem hábito. Então, a transformação pessoal, ela ocorre com a reforma do pensamento. A reforma do caráter se dá com a reforma do entendimento desses valores morais. Então, nós temos que estudar. A fonte de estudos é o recurso de modificação, de apropriação do novo ser que vai surgir dentro de nós. Qualificar. É nesse sentido que nós temos que olhar Chico Xavier. Não com idolatria, não como um destaque. Porque tem pessoas fazendo isso, fizeram estátua dele lá em Uberaba e veneram Chico Xavier como se fosse alguém, fosse um intermediário divino que vem resolver todos os problemas sem o nosso esforço. Então, essa reflexão que nós temos que fazer. Não existe cura definitiva sem a reforma íntima. Não existe solução de problemas sem a capacitação pessoal. Ninguém resolve o problema de ninguém. Nós é que somos capazes de reconfigurar os nossos valores e nos reencontrarmos com soluções. Então, não temos que colocar nas mãos facilitadoras de dons, de intervenções, de emissários que venham fazer o nosso dever. Esse é o ensinamento espírita para todos nós. Então, nós temos, sim, que agradecer imensamente a Chico Xavier, porque desde os 5 anos de idade, quando a sua mãe faleceu e se tornou órfão, ele foi morar com a madrinha, ele recebia surras de vara de marmelo todos os dias, garfadas na barriga, simplesmente porque ele captava palavras que aquelas pessoas simples, elas não sabiam do que significava.
Mas Chico Xavier já estava ouvindo o mundo espiritual. Ele conversava com a mãe dele desencarnada. E a mãe dele dizia: meu filho, ninguém pode crescer sem sofrer. Você tenha coragem, finja que está tudo bem. Mamãe, eu quero ir embora com a senhora, eu não aguento, estou levando surra todo dia. Filho, um anjo bom vai surgir na sua vida. Aguarda mais um pouco. Ele via a mãe dele, aos 5 anos de idade, conversava, queria ir embora com a mãe dele. E a mãe dele, Maria João de Deus, dizia tudo isso para ele se fortalecer, para ele ter coragem. A madrinha era obsidiada, neurastênica, criava esse recurso de tortura, mal influenciado. E Chico Xavier, apesar de ser um médium de missão, também tinha retificação a fazer, senão não teria passado por esses momentos. Isso também é raciocínio prático, né, para a gente entender que ele tinha angina, depois teve glaucoma. E depois, ao ficar calvo, resolveu usar uma boininha, né? E a sua capacidade do chakra coronário é tão grande. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma senhora chamada Galves, Edna Galves, se não me engano, e era amiga dele durante 30 anos. E ela disse por que ele passou a usar boina. Porque a capacidade dele de conexão com o chakra superior era tão grande que se alguém tocasse na cabeça dele, ele se incomodava. E às vezes as pessoas viam o público todo para beijar a cabeça dele, para botar a mão na cabeça dele. E as pessoas vinham trazendo os seus problemas, acompanhada dos espíritos também com problemas. E ele passava a ser esse para-raio, então ele se incomodava muito. Então, para amenizar a situação, ele botava aquela bonezinha. Então, são curiosidades, né, que a gente vai entendendo do porquê do comportamento do Chico Xavier, que era realmente o amor em pessoa. Eu estive em Pedro Leopoldo, visitando hoje a casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que depois ele se muda para Uberaba, Centro Espírita Uberaba. Em Pedro Leopoldo foi quando ele começou as primeiras psicografias. Aos 18 anos de idade. Ele psicografou durante 2 anos. Aí ele encontrou com o Emmanuel. O Emmanuel disse para ele aquela regra, né, que todos nós conhecemos. Né? Você tem uma grande missão conosco, com Jesus, e para tanto você vai precisar de 3 atributos. Qual é o primeiro? Disciplina. E o segundo é disciplina, e o terceiro é disciplina. Então, sem disciplina, a gente realmente foge à obediência, foge aos recursos da humildade, a gente foge à confiança, a gente perde os recursos de conexão. Então, disciplina é porque ele tinha muito trabalho a fazer. Ele psicografou 2 anos, mas falou para ele: agora você pega tudo isso aí que você escreveu e joga tudo fora. Foi só um treinamento para você se afinar conosco. E isso é um grande ensinamento para pessoa que acha que já está psicografando, já pode sair por aí sendo missionário e vendendo livros, como muitos estão fazendo equivocadamente. Então, os exemplos de Chico Xavier são grandiosos, mas quando ele era entrevistado e perguntava se ele era um espírito missionário, ele disse que não. Que ele era um médico como outro qualquer, que precisava de oração e vigilância constante. Então, quando nós fomos a Pedro Leopoldo, agora é um museu, estão lá os mais de 200 livros que ele psicografou lá em Pedro Leopoldo. Depois o restante foi em Uberaba. Uma vez ele disse para o Emmanuel que ele ia escrever só até o 100º livro, que ele não aguentava mais. Aí eu disse: tá bom, vamos ver isso aí depois. Ele escreveu 450. Então, realmente, o médium não é mais dono de si. O Emmanuel falou para ele: a sua vida não te pertence mais. Inclusive, não estava na programação de vida dele casar-se. Ele era uma alma feminina. Todos os amigos dele falam isso. A sensibilidade,
o amparo, o aconchego, o acolhimento que ele tinha é da receptividade da alma feminina. E ele não se casou e assumiu seu compromisso e missão com Jesus. E lá em Pedro Leopoldo tem a banheirinha dele, no banheiro lá, tem no quarto dele, tem aquela plaquinha, e quando ele passou por perseguições, a tal revista Cruzeiro começou a perseguir ele, os padres de Pedro Leopoldo, atacando ele por ser espírita. Ele pediu a Emmanuel que o ajudasse. Eles estavam chamando ele de charlatão, estavam chamando ele que ele era o demônio, e outras coisas piores. Eu vou perguntar ao plano superior a sua resposta, como você vai ter que se comportar. E aí veio a resposta. Isto também passará. Aí ele mandou fazer uma placa. Essa placa é de madeira, está sobre a cama dele. Hoje a casa é um museu, qualquer um pode visitar. E a gente fica ouvindo a voz dele tocar, das mensagens que ele tem gravado, dos espíritos. E aí o companheiro lá, o diretor da casa, nos convidou para conhecer um projeto arquitetônico que foi modificado da sala principal onde ele psicografava, com um fundo musical, com uma parede imitando uma cachoeira, com música clássica de fundo, e nos convidou para realizar um pequeno estudo do Evangelho. E aí, no quintal tem aquela planta mirra, que é uma das ervas dada por um dos reis magos a Jesus. Chico Xavier tinha essa planta, mirra. É a erva mais amarga do Oriente. É um cheiro maravilhoso e um amargo diferente, não agride. E aí, vamos estudar o Evangelho? Vamos. Aí o senhor resolveu dar a palavra para mim. Aí eu lembrei de um caso que aconteceu ali naquele local. Porque nós, como espíritos necessitados, a gente devora livros para poder se reabilitar, né? E eu gosto muito do autor Pietro Baldi, que é a encarnação de Frei Leão, que acompanhou Francisco de Assis. É por isso que eu estou falando isso. Né? Pietro Baldi é a encarnação do Frei Leãozinho, que tudo escrevia do que Francisco de Assis falava. Francisco de Assis não escreveu nada, mas Frei Leãozinho escrevia tudo que Pai Francisco escrevia, falava. E Pietro Baldi psicografava, e no final da psicografia o espírito dizia: eu sou a sua voz. Até que uma noite ele sonhou que a sua voz era Francisco de Assis, e que ele era Frei Leão. Ele ficou em dúvida. Ele foi a Pedro Leopoldo. Pietro Baldi foi a Pedro Leopoldo encontrar com o Chico Xavier. E Emmanuel mandou os dois sentarem, cada um numa ponta da mesa. Eu contei essa história para eles não sabiam. O grupo que está lá. E aí, os dois começaram a psicografar a mesma mensagem. Eram as mesmas palavras. É o mesmo texto. Eu tenho esse texto, depois eu posso compartilhar com vocês. Pietro Baldi assinou a sua voz. E Francisco de Assis assinou através de Chico Xavier. Francisco de Assis. Para que Pietro Baldi não tivesse mais dúvida que sua voz é Francisco de Assis. Eu contei isso lá para eles. Eles ficaram encantados. E aí o senhor queria saber de casa que eu vinha, se eu fazia palestra, se eu podia voltar lá. Pediu para eu fazer a prece. Eu me senti assim, presenteado, porque você fazer uma prece no local onde mais de 200 livros de Chico Xavier foi escrito, onde Emmanuel esteve, é algo assim, indescritível. Foi uma emoção indescritível. Eu realmente fiquei muito emocionado. Então, são coisas que nos trazem à baila, porque eu fui a Pedro Leopoldo assistir um casamento de uma prima. Aí, meu pai ainda era encarnado,
Falei, pai, vou dar uma volta na cidade, que o papo não estava bom. Aí eu saí, eu e a Cláudia. O carro do meu pai tinha um controle que, por afastamento, o carro parava de funcionar. Eu não peguei esse controle. Eu saí com o carro sem esse controle. No meio da cidade, o pessoal tem que desligar o microfone aí, senão aparece. No meio da cidade, o carro parou de funcionar. Aí a Cláudia falou assim, eu acho que acabou a gasolina. Eu falei, não, o carro foi desligado automaticamente por proteção do controle que eu não trouxe. Aí eu fui com o carro até onde foi parar. Eu parei na calçada, saltei. Várias pessoas chegaram. O senhor deseja um mecânico para ajudar o senhor? O senhor está com falta de gasolina, deseja que a gente coloque gasolina para o senhor? Em Pedro Leopoldo é assim. Aí vi uma senhora na casa de frente, vocês querem um pouco d'água enquanto vocês não resolvem o problema? Eu não quero. Mas eu vou precisar telefonar para o meu pai, para alguém vir aqui trazer o tal do controle. Vocês são da onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Nós viemos, eu estou procurando a casa do Chico Xavier. Eu vou levar o senhor lá. Foi desse jeito. Foi desse jeito que eu cheguei. Eu não sabia onde era. O carro parou na casa de uma pessoa que ia me levar onde era a casa do Chico Xavier. E depois eu contei essa história em casa e também foi maravilhoso, porque a gente sente a espiritualidade nos conduzindo e nos levando para encontros que são necessários. Então, o nosso encontro com o Chico Xavier foi assim, eu não conheci ele vivo, encarnado, mas conhecia a sua essência, o seu trabalho, o seu valor, as suas histórias. Aí eu comecei a estudar cada vez mais Chico Xavier, e são lindos casos de Chico Xavier, são lindos. Tem um caso em que ele tinha que ir, ainda em Pedro Leopoldo, e tinha que ir ao banco. Só tinha um ônibus de Pedro Leopoldo para Uberaba. E saía de manhã e voltava de tarde. E aí ele chegou arrumado de terno, como ele sempre vestia, para poder pegar aquele ônibus. Chegou o ônibus. E ao mesmo tempo veio uma criança gritando do lado oposto. Chico Xavier, Chico Xavier, meu querido, Chico Xavier, segurando uma flor na mão. Aí, e agora? Aí ele pensou, eu vou pegar o ônibus ou vou atender essa criança? Aí, não, as pessoas têm que estar na frente dos meus interesses. Ele se voltou para a criança. Chico Xavier, eu trouxe essa flor para o senhor. É do Jardim de Deus. E junto daquela criança, a mãezinha dele, desencarnada, a espiritualidade superior, ele chamava os amigos do arco-íris. Mas, Chico, por que você fala que os espíritos são os amigos do arco-íris? Ah, porque eles reunidos, é tanta luz de tantos matizes que eles formam um arco-íris. E Chico Xavier foi a maior antena parabólica de conexão do mundo espiritual superior, segundo Divaldo Pereira Franco. Então, aí eu fico pensando, será que qual de nós daria atenção a uma criança desconhecida, trazendo um matinho do jardim de Deus, né? Um mato da grama, para simplesmente você esquecer o seu compromisso do banco? Eu tenho que ir no banco, tenho que pagar minha conta hoje. Eu vou atender uma criança. Mas Chico Xavier era amor. Porque era capaz de deixar o seu interesse para atender uma criança. E aí vinham pessoas de tudo quanto é parte do Brasil e do mundo para visitar Chico Xavier. E ganhava um monte de presente. Chico Xavier, eu trouxe aqui essa camisa para você. Na hora da sua palestra, você põe uma camisa nova. Tá bom, meu filho, muito obrigado. Ele aceitava. Conversava com a pessoa, conversava. Foi embora. Aí vi uma outra pessoa. Aí, você acabou de chegar, você não sabe, eu tô aqui com esse presente para você. E dava a camisa para o próximo. Ele não ficava com nada do que dava para ele.
Ele não negava nada que recebia, mas não ficava com nada. Na mesma hora ele dava. Uma pessoa deu uma vez um Fusca para ele. Chico, você tem que ter um carro, você ir no mercado. Fica carregando essas bolsas pesadas no mercado, vão te dar um carro. Pois ele deu o carro para um dos comerciantes lá que estava falindo, para ele vender o carro e voltar com as suas atividades novamente. Totalmente desprendido da matéria. Eu conheci uma senhora também lá em Pedro Leopoldo, conheceu pessoalmente ele. Ele disse assim, meu filho, nós todos somos católicos aqui em Pedro Leopoldo, mas amamos Chico Xavier, porque o Chico Xavier é cristão, acima de qualquer título. Sabe o que Chico Xavier fazia ao sair de casa? Parava em frente ao portão para orar. Parava, orava, pedia a Deus que o abençoasse a sua caminhada, a sair. Ao chegar em casa, antes de entrar em casa, orava, pedia a Deus que o problema dele ficasse lá fora, que a casa dele fosse um reduto de paz, que Jesus estivesse no seu lar, os seus mensageiros o acolhessem. Essas atitudes parecem pouco, representam um grande diferencial na vida da gente. A gente sai apressado para tudo. Sai correndo, esquece a chave, volta 2, 3 vezes para saber se desligamos a luz do fogão, se tem alguma coisa queimando. Sem foco. Vamos e voltamos e não oramos e não nos conectamos. Então, são pequenos exemplos. É aí que nós, ao entrarmos em contato com a história de Chico Xavier, temos que tirar proveito dessas coisas. Orar sempre. Eu sou como um médium qualquer que precisa constantemente de oração e vigilância. Ele tinha perseguidores espirituais que se incomodavam. Quando ele escreveu o Parnaso de Além Túmulo, vieram de Belo Horizonte 2 jornalistas que, a princípio, era para entrevistá-lo. Levá-lo a Pedro Leopoldo para fazer uma entrevista e destacá-lo no meio da mídia. Eles mentiram com os nomes deles, porque, na verdade, eles queriam provar que Chico Xavier inventou aquilo tudo na cabeça deles. Aí o Emmanuel escreveu o nome deles em 2 livros, um em cada um. E o Chico disse assim, esse livro aqui é para você e esse é para você, já que vocês vieram conhecer a minha obra, vocês têm que saber da minha obra. Conversaram, amanhã nós vamos para Belo Horizonte, vamos ver como é que vão fazer. E quando os 2 ficaram sozinhos, que abriram o livro, em cada um dos livros estavam os nomes dele verdadeiros. Aí eu disse, olha, vamos embora daqui agora, que esse cara aqui, ele é verdadeiro, porque nós mentimos o nosso nome, os espíritos sabem o nosso nome, já nos deram um livro com o nosso nome. O que mais a gente vem fazer aqui? Vamos embora. Foram embora, porque Emmanuel sabia que eles estavam mentindo. E deu de presente para eles, cada um dos livros autografado com os nomes deles. Uma mediunidade, assim, espantosa. E as pessoas também eram mal influenciadas, às vezes, no convívio do dia a dia dele. Teve um caso em que ele, em Pedro Leopoldo, caminhando, ia na farmácia, aí um certo companheiro do convívio dele, quando viu ele entrar na farmácia, saía. No outro dia, o Chico Xavier andando numa calçada, lá viu o companheiro na mesma calçada, no sentido oposto. O companheiro atravessava a rua para não passar por perto do Chico. Ele estava na padaria e ele ia embora. Aí o Chico ficou triste. Aí o mano apareceu para ele. O que aconteceu? Eu estou triste. Porque fulano não fala comigo, sai onde a gente entra junto num lugar e sai. Atravessa a rua, do outro lado, não estou passando. Aí o mano vai lá e pede desculpa para ele. Eu não fiz nada. Eu vou pedir desculpa para ele por quê? Mesmo assim, pede desculpa para ele. Tá bom. Aí veio o companheiro, ô, fulano, por favor, posso falar com você? Olha, você me desculpe.
Foi mal, nada, Chico, deixa pra lá, já passou, me dá aqui um abraço, não foi nada. Acabou o problema. O que são as conexões de interferência que nós não nos damos conta e damos tanto valor a expressões que dizem ao nosso respeito, a palavras impensadas, a atitudes exercidas. E às vezes a pessoa está num mau momento, e não é ela, mal influenciada. Mas se você usar o perdão, se usar a simplicidade, se você neutralizar o mal, como Jesus ensinou, não resistais ao mal. Se alguém te bate uma face, oferece a outra. Que outra face é essa? É a face do bem, que é mais poderosa que a do mal. Mas se você assimila esse mal, toma para si, e não admite ser desconsiderado dessa maneira, e quer desforra, e quer se irritar, quer perder a mansuetude, quer brigar, caiu na armadilha. A pessoa não está nem sabendo direito o que ela está falando. O Emmanuel deu uma lição para ele. Você não se aborreça com o mal que deseja de você. O mal é zero na criação. Você se neutralize do mal, desculpando-se, perdoando-se. Seja humilde, conecte-se com o Pai Celestial e não se permita o mal. Esse é exemplo para cada um de nós. E Chico Xavier é assim, é todo amor. E Emmanuel só está com ele, conectado a ele, porque avançou muito mais do que ele. Tornou-se um espírito superior. Emmanuel pertence à falange do Espírito da Verdade. Sob a égide de Jesus, ele tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo. Ele assina na segunda edição do Livro dos Espíritos, junto com o Espírito da Verdade, Emmanuel. É o evangelizador do Brasil. E quantos espíritas desclassificam Emmanuel? Porque não abriram seus corações para a lógica do sentimento, para a coerência. Porque o Evangelho é muito mais entendido pelo sentimento do que pela intelectualidade. Quando nós buscamos o Evangelho pela intelectualidade, pela nossa experiência, pelo nosso orgulho, nós ficamos na superficialidade dos nossos limites. Quando nós abrimos o Evangelho na condição de aprendizes e crianças desejosos de descortinar horizontes e humildemente se permitir as inspirações ou os conceitos dos espíritos superiores que já estão à frente de nós, nós aprendemos. E Chico Xavier fazia trabalho de caridade. Fazia as psicografias dele, recebia o público. Ele recebeu a psicografia de uma pessoa, filha de um empresário desencarnado, que foi muito grato a ele, e disse para ele: olha, Chico, um dia eu vou retribuir tudo para você. Não sei quando. Aí chegou uma pessoa e disse assim: Chico, eu quero uma comunicação de tal parente meu. O que ele disse? Ó, meu filho, o telefone toca de lá para cá. O que significa, se não tiver o indivíduo preparado, previamente, em condições, trazido pelo mundo espiritual para escrever, eu não vou inventar uma mensagem. Então, isso é diferente de evocação. Né? Nós estudamos evocação. Existe a evocação, como a Rose fez no início. Evocou o nome de Jesus, evocou o nome de Francisco de Assis. Quando nós evocamos o nome de Jesus Gonçalves, pedimos amparo para a direção dos estudos, nós estamos convidando os espíritos superiores para estar conosco. Quando nós fazemos o culto no lar, que os mensageiros celestes entrem em nosso lar, nos inspirem, nos amparem, nos ajudem a entender o Evangelho e a praticá-lo. É uma evocação. Não é a evocação qualificada de investigação e pesquisa de Allan Kardec, mas é a evocação. Então, quando nós estabelecemos esse concurso, nós estamos conectados a eles.
Então, quando uma pessoa pede para alguém escrever, não é evocação, é permissão se ele estiver em condição. Por isso que o telefone toca de lá para cá. Aí Chico Xavier saía para... existe em Pedro Leopoldo uma ponte que dá para a estrada principal, para a BR, que vai para Uberaba. E lá ficam as pessoas, os moradores de rua, né? Temporariamente na rua. E todo sábado à noite ele levava alimentos, colhia alimentos durante a semana, levava água, sempre, eles estavam sempre com sede, levava muita água. Naquela noite, não tinha alimento nenhum para levar. Aí o Kim falou assim, pô, Chico, então não vamos lá, né? Porque não, vamos lá para não levar nada? Ah, Chico, não, nós vamos levar a nossa presença, amiga, nós vamos levar água para eles, que eles sempre querem água, e vamos fazer uma oração. Então vamos. Aí eles foram. Levaram águas, garrafa PET. Chegaram lá, Chico, olha, gente, vocês me desculpem, não temos alimento nenhum, começaram a reclamar. Como é que pode, Chico Xavier, você sempre traz comida para a gente, estão morrendo de fome. Como é que você não traz comida? Mas eu trouxe água para vocês e oração. Vamos orar. Aí deram as mãos, oraram. Aí, de repente, um caminhão chega buzinando. Quem é o senhor Chico Xavier aí? Sou eu. Ah, eu vim de São Paulo. Eu trouxe uma carreta de alimentos para o senhor. Em nome do empresário, aquele mesmo empresário que tinha recebido a psicografia do seu filho. Eu achei, mas como é que você me encontrou aqui? Eu não combinei nada com você. Sim, pois é, eu tinha o endereço do Centro Espírita Luiz Gonzaga, do endereço tal, onde eu parei lá. Quando eu cheguei lá na porta, estava tudo fechado, tudo apagado. Aí eu ia embora para São Paulo. Não achei ninguém. Aí apareceu um vovozinho, de uma barbinha branca, cabelo grisalho para trás, de olhos verdes. Quem o senhor está procurando? Ah, o senhor Chico Xavier. O senhor Chico Xavier está aqui na ponte, foi atender os necessitados. Eu tinha comida e foi levar água. Mas meu caminhão está cheio de comida, então, senhor, por favor, é lá mesmo que eles estão precisando. Senhor Chico Xavier, quem é esse vovozinho, hein? Eu vou respirar para conseguir falar aí o nome dele. O doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes tinha se materializado para dizer onde estava Chico Xavier e onde o alimento era necessário. Graças à sua mediunidade também de materialização. Eu conheci um senhor chamado Kleber Calheiros. Ele foi há muito tempo presidente da Fundação Marieta Gaia, na Penha. Ele visitava muito Chico Xavier. E ele conta essas histórias todas para a gente. Ele organizava as psicografias de Chico Xavier. Chico Xavier já esteve nesse centro da Penha, dando comunicação. Então, assim, são histórias maravilhosas. Ele se reunia em oração uma vez, tudo no escuro, e a espiritualidade escreveu no ar a palavra amor, em cores brilhantes, rosas, pela mediunidade e materialização de Chico Xavier, que não foi desenvolvida porque a tarefa dele era a psicografia. O centro dele era minúsculo, porque o trabalho dele era de multiplicação do entendimento da verdade, pela psicografia. É um missionário de amor que tem muito a nos oferecer, deve muito ser estudado, mas, por favor, não confundam os autores com o médium. Apesar do grande desenvolvimento dele, de bem-sucedido na sua missão de luz, de amor, ele não precisa ser adorado, precisa ser evocado, não é um santo criado pelo homem. É um médium como outro qualquer que necessita de oração e vigilância, como todos nós. E aí, quando ele está próximo de desencarnar,
todos nós sabemos, né? Foi no dia que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, em 94. Isso foi estratégia da espiritualidade. Porque são tantas as pessoas que iam buscar, querer tocar em Chico Xavier, prendê-lo ele na Terra, querer ele na Terra, que foi preciso uma distração mundial para desencorajar as pessoas da atenção dele e ele poder desgraçar-se. E o Emmanuel disse para ele antes que ele ia poder ficar os próximos 500 anos no mundo espiritual sem precisar reencarnar, a não ser que ele quisesse vir em missão. Porque a Terra, para estabelecer concurso de recursos de escola, de hospital, para um espírito dessa envergadura, só daqui a 500 anos. Mas o Emmanuel disse que ia reencarnar. E as polêmicas criadas pelos amigos, o que talvez Chico Xavier tenha dito sobre fim do mundo, transformação, data limite, isso tudo é falácia. É gente querendo promoção, é gente querendo ganhar honrarias, porque era conhecido Chico Xavier, e ele disse. Se ele disse a verdade, o que o Emmanuel não escreveu? A gente sabe que o Espírito Superior não faz previsão. Não existe essa data limite. Não caiam nessas armadilhas de recurso da educação pelo terror. E que nós temos que nos valer é da essência dos ensinamentos do Evangelho de Jesus para nossas vidas. Esse é o maior proveito que vai se tirar. Se Chico Xavier foi, não foi essa ou aquela encarnação, isso é secundário. Isso é curiosidade, isso é balela, é coisa funesta nossa. Isso não leva a nada. Só a polêmica, discussões e separações. O ponto principal das nossas vidas é o reconhecimento desse médium como missionário de Jesus e que tem grande contribuição na evolução humana como o espírita verdadeiro. Isso nós podemos dizer. Sejamos gratos a Chico Xavier. Ele contribuiu muito conosco. Muita paz para todos. Nós agradecemos muito ao nosso irmão Moisés, que trouxe essas palavras lindas, essas informações do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que deixou seu exemplo de trabalho, de amor a Jesus, de auxílio da prática da caridade. Então, que possamos observá-lo, o seu comportamento, que possamos seguir o seu exemplo, ele é nosso contemporâneo, que possamos estudar, e foi o que o Moisés disse aí. Deixemos de lado os penduricalhos, né, que as pessoas tentam colocar, é como se fosse uma cortina de fumaça, para que a gente não vá lá na essência buscar os ensinamentos. É a cortina de fumaça. Então, que falou isso, que fez aquilo, que tem rifa, que tem oração, que tem... Tudo isso é cortina de fumaça para impedir que a gente veja a verdade. Então, não nos deixemos tocar por isso. Então, agora, para encerrar, mais uma vez eu agradeço ao Moisés, as suas palavras, essa lembrança muito querida e delicada sobre Chico Xavier, esse grande irmão, esse grande trabalhador da sociedade. Eu vou pedir agora a nossa irmã Carmen Matos para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor, liga o microfone. Ah, não está funcionando o microfone, não? Ah, então vou pedir ao Jorge Guimarães. Jorge, por favor, fala um pouquinho mais alto e faz a sua prece. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, humildemente agradecendo por mais esse momento, por mais essa dádiva que nos foi dada, a oportunidade que tivemos de aumentar os nossos conhecimentos,
de crescer espiritualmente na companhia, na orientação, com os exemplos que nos foram dados pela ação desse nosso grande amigo, acreditamos seja Chico Xavier. A espiritualidade, que sem dúvida nos apoiou, nos reforçou, nos orientou nesse sentido, só temos o agradecimento. Um momento de paz, um momento de harmonia, trazendo assim equilíbrio, trazendo aquela atenção, aquele preito voltado a um companheiro tão amado, tão cotado entre todos nós como um excelente amigo, um excelente orientador, excelente condutor de nossas atividades. Que tudo corra bem, que tenhamos atividade, tenhamos paz e podemos estar sempre com essa mesma disposição de aprendizado, de estudo, de abrindo nosso coração para que esses sentimentos venham nos alcançar. Muita paz, Senhor. Muita luz é o que lhe rogamos. E, humildemente, só temos a lhe rogar mais uma vez que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Jorge. Obrigado, amigos. Quero desejar para todos vocês, temos aí uma boa Semana Santa, de muita paz, de muita luz. Vamos lembrar do Mestre vivo, vamos lembrar do Mestre com alegria. Ô, Rose, amanhã de manhã tem a Manhã Espírita com Jesus pelo CO, vai ser pela página do Facebook, às 10 da manhã. Então, qual é o tema? Vamos lá, Moisés. É a parábola do tesouro escondido e da pérola. Ai, que lindo. Vamos sim, vamos participar. Amanhã, 10 horas, né? 10 horas. Então, Estaremos juntos, Moisés. Um abraço. Para todos. É pelo Facebook. Um abraço, Jorge. Querido Mário, um grande abraço. Obrigada. Boa noite. Os companheiros estão todos aí. Olha, gente. Meus queridos, Desejar abração, Moisés. Semana Santa, tá? Com muito amor, com muita paz, e juntos a Jesus com muita alegria. Amém. 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 Depois eu vou passar em frente à casa da Ideína de bicicleta. Vai de bicicleta lá, cuidado, hein? Não Boa está chovendo, noite. não pode ir. Moisés, manda o link para a gente, Moisés. o link Mando. da Manhã Espírita, para a gente divulgar. Abraço aí para a nossa Beijo, amiga beijo. Cláudia. Boa noite. Abraço para todos, uma feliz Páscoa para todos. Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Ótima Páscoa. palestra. Boa noite. Graças a Deus. Isso aí, um abração, fica com